Oi. Eu estou aqui para te ensinar o que os eletrônicos, ou a maioria deles, têm em comum. Além do fato que hoje em dia eles custam mais do que 3 salários mínimos, eles têm algo chamado CPU, que significa Central Processing Unit, ou processador em seu interior. Esse componente é responsável pelo processamento de dados em binário, os zeros e uns, e conta com a ajuda de camaradas chamados transistores. Esses transistores são como pequenos portões, várias vezes menores que um fio de cabelo, e modelam esses zeros e uns gerando uma resposta. Pode ser complicado entender no início, mas por hora tenha em mente que eles são somente portões, que controlam o fluxo de carros em um estacionamento, sendo que os carros brancos são uns, e os carros pretos são zeros. Dependendo da quantidade de carros, o tamanho do espaço livre diminui, mas o espaço já ocupado forma um arquivo, como uma fotografia ou um pequeno texto, e quanto mais carros estiverem passando ali, mais os portões precisam se esforçar para acompanhar. Baseado nesse exemplo, o estacionamento pode ser um HD, a memória RAM ou até o cache do CPU. Os carros são os dados em binário e os portões são os transistores. Como mencionado antes, existe um tipo de memória chamada cache, que fica situada internamente no processador, serve como uma memória RAM, porém em muito menor quantidade e tamanho. Ela é assim porque o custo de fabricação é elevado e envolve materiais caros e raros como ouro e prata, e também por causa das limitações físicas dentro do CPU. Porém, alguns de vocês estão se perguntando por que de ela existir, já que é inferior em questão de armazenamento e tem custo ligeiramente elevado. Aqui vai a resposta. Porque sem ela simples atividades como usar a calculadora demorariam séculos, e não somente as simples, mas também outras mais complexas demorariam um tanto mais que o normal, e também no cache estão as instruções básicas do processador e o que ele deve fazer. Imagine um mundo onde uma simples tarefa como somar 2 mais 2 demorasse uns 3 minutos. Dando continuidade, a memória cache pode ser dividida em L1, onde as informações estão sendo processadas bilhões de vezes em um segundo, porém em muito pouca quantidade. Depois dela vem a L2 e a L3 que aplicam-se à mesma regra. Depois disso existem também os meios de conexões entre os núcleos do processador, que transmitem os dados e até os separam para que sejam interpretados em conjunto, ao mesmo tempo. Em processadores com 4 ou até 6 núcleos da Intel usam um método chamado Ring Bus, que é a conexão única, ou seja, uma ponte entre os núcleos. Esta funciona bem nessas arquiteturas com poucos núcleos, porém ela falha consideravelmente de 8 núcleos para cima, por causa da conexão única e unidirecional que necessita, por exemplo, que o núcleo 1 passe pelos 6 outros até chegar no 8º, o que causa muito atraso na resposta. Para isso existe o Infinity Fabric da AMD, que usa nada mais que várias conexões entre os núcleos e usa também os mediadores dessas conexões chamados CCX. A grande vantagem disso é que em CPUs com muitos núcleos, a latência, ou seja, o tempo de resposta é muito menor e mais eficiente, apesar de ser mais custoso. No mundo dos consoles, dos telefones celulares e basicamente qualquer coisa que usamos hoje em dia tem um CPU em seu interior. Obrigado por assistir até aqui, e até logo.